Uma realidade deplorável. O Brasil está se tornando um dos países mais perigosos do mundo para os jornalistas. Foram 4 assassinatos no ano passado e mais 5 este ano. Sem contar as ameaças e agressões, como as registradas nas manifestações que varreram as cidades brasileiras em junho deste ano. Agressões que partiram não só de integrantes das forças de segurança, mas também de grupos de manifestantes. A violência tornou muito mais difícil a cobertura jornalística dos protestos. É paradoxal que a imprensa continue a gozar de credibilidade junto à população, mas seja impedida de exercer sua função nas ruas. Como enfrentar esse problema? Como garantir um ambiente seguro para o trabalho da imprensa? Qual o papel do Estado? A luta pela liberdade de informação e expressão faz parte da própria história da democracia. E hoje está consagrada na Declaração dos Direitos do Homem. Ainda assim, as agressões continuam e não só no Brasil. No ano passado, 121 jornalistas foram mortos em todo o mundo. Como alertou o secretário-geral da ONU em sua mensagem para o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, abre aspas, todo dia a liberdade de expressão enfrenta novas ameaças. Fecha aspas. Para falar das ameaças à liberdade de imprensa e das agressões contra os jornalistas, recebemos Daniel Slaviero, presidente da ABERT, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, e Cláudio Tognoli, professor da USP e diretor da ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Sejam muito bem-vindos. Os números não são bons. A gente viu que em 2010 tivemos um jornalista assassinado, a gente ficava lá no 18º lugar entre os países onde havia risco para jornalistas. Agora já estamos ali entre o 3º e o 4º e a situação se agravou de junho para cá. Qual é o diagnóstico, já que tanto as empresas de radiodifusão quanto os jornalistas fizeram eventos importantes ao longo dessa semana no Rio? Olha, 2013 certamente ficará como um ano sombrio para a liberdade de expressão aqui no nosso país. No nosso relatório que nós apresentamos no Congresso Internacional de Radiodifusão, traduz bem isso. Foram 136 violações entre agressões, ataques, atos de vandalismo contra os veículos de comunicação. E se comparado com 2012, que tinham sido 51, você vê um crescimento exponencial. Isso mostra, ainda mais no ano que completamos 25 anos da Constituição, que consagrou a liberdade de expressão, que ela não está plenamente consolidada aqui em nosso país. E ela tem um outro ponto que nos leva a uma reflexão. Primeiro porque as agressões, como o próprio vídeo mostrou, provieram dos dois lados. Tanto da polícia, de uma minoria arruaceira, que queriam atrapalhar e agredir os profissionais de imprensa, quanto do Estado, através dos seus órgãos policiais. E ela é um contrassenso no caso dos manifestantes, porque é indiscutível que as manifestações começaram através das mídias sociais, mas elas só ganharam a dimensão e a repercussão que tiveram porque foram amplamente cobertas pelos jornalistas e pelas emissoras de rádio, televisão, inclusive jornais. Divulgando o excesso policial logo no começo, né, em junho. O que você acha, Cláudio? Bom, a ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, fez um levantamento até setembro, levantamento dos pesquisadores Guilherme Alpendre e Marina Torge, mostrando que foram este ano 52 agressões a jornalistas, sendo 34 perpetradas por autoridades. O que está acontecendo, eu vejo 3 frentes de ataque. Uma é um pouco mais antiga, que é quando no ano de 2007, um levantamento feito pelo jornalista Márcio Chaeri, divulgado pela ABRAGE no seu congresso em Minas Gerais, mostra que as ações contra jornalistas estavam chegando na casa de 4.000, e uma ONG, Artigo 19, pegou esses números, comparou com o mundo e provou, já em 2007, que éramos o país que mais processava jornalistas no mundo. Essa é a primeira frente, a censura processo togada. pela justiça. E isso está batendo os recordes ainda. O segundo ponto de ataque é esse ponto que a gente vê, seja de manifestantes ou de policiais, achando que o jornalista está ali como uma força do mal,
e cobrem o cara de porrada como se ele fosse um inimigo da sociedade. E o terceiro ponto são sites pseudo-progressistas que acabam divulgando que a grande e velha e tradicional mídia é uma coisa ultrapassada e que chegou a hora de... Como da nova narrativa. O professor Rosenthal Calmon Alves de Austin fala que a sociedade da mídia de massas virou a sociedade das massas de mídia. E essas massas de mídia têm pregado indistintamente que o jornalista virou o grande inimigo a ser combatido, desde que esteja numa mídia tradicional. Mas você acha que eles não distinguem, quer dizer, ou é proposital isso, essa distinção entre empresa e jornalista, ou seja, está com o jornalista para atacar a empresa, ou é de fato uma marcação com esse repórter, com aquele mensageiro que está ali narrando a história? Olha, no nosso entendimento isso não faz, eles não têm uma narrativa contra os profissionais diretamente. É mais um sentimento difuso contra a imprensa como um todo, porque você pega todos os veículos, dos mais relevantes, dos com maiores audiências para os menores, todos eles tiveram ou carros ou os profissionais sendo agredidos. Então, aliás, desculpe só um parênteses, mas os assassinatos em geral acontecem em pequenas cidades e jornalistas radialistas. Não é? É uma coisa bem marcante no Brasil. Normalmente eles são assassinados por encomenda e porque estão denunciando contra a autoridade local, a corrupção, normalmente. Né? Dos 5 casos desse ano, 2 foram exatamente no Vale do Aço, um jornal de bairro, em que o repórter e o fotógrafo foram assassinados porque estavam divulgando assuntos exatamente da sua micro-região. Então, o nosso entendimento é que ele não tem, a nossa visão é que não tem um específico contra as empresas e contra os jornalistas direto. É um sentimento difuso de agressão contra o que está aí. Então essas manifestações nesse processo, elas perderam o seu espírito de reclamação e de protesto para agressões, atos de vandalismo e assim por diante. Mas o pior caso é quando essa agressão vem dos membros do Estado, ou seja, da própria polícia, de maneira gratuita. Você tem casos de jornalistas que perderam a visão com tiro de bala de borracha, e também um caso emblemático foi no dia 7 de setembro, onde 20 jornalistas foram agredidos na cidade de Brasília, e tem uma imagem que fala por si, que é aquele policial jogando spray de pimenta numa repórter, só sem fazer nenhum tipo de movimento. Ou seja, isso mostra um desprezo pela atividade jornalística. Ou seja, ou um temor. Ou seja, a polícia porque se irrita com o tipo de cobertura que a imprensa faz, que denuncia o abuso policial. E os manifestantes porque vem num processo de desqualificação de jornalistas justamente para, digamos, na disputa de qual dos discursos vai prevalecer, ele vença o deles. Mas há outra forma também de ataque de Estado, que é um ataque mais qualificado, mais pensado, que basicamente um grande veículo, por mais que você anuncie nele, ele não é suscetível a pressões. Você pega um site pequeno, bota anúncio de autarquias ali, ele é suscetível à pressão, você põe uma razão de Estado mascarada como razão popular, o Estado policial que foi criado no Brasil nos últimos 10 anos está se voltando contra o jornalista, você coloca comentaristas, a maioria com nomes falsos, fazendo aquilo que o Noam Chomsky chama de fabricação de consenso. Estado policial? Vivemos uma democracia, não chega a ser um Estado policial. Pela quantidade de operações que nós tivemos aí e que o Supremo acabou engavetando todas porque foram feitas de Estado de forma absolutamente legal, você criou um Estado policial também que eu acho que se expressa agora.
quando eu falo polícia, não é só de polícia, é o estado de polícia. Forte, quer dizer, uma mão pesada. O jornalista, o que nos espanta, eu falo em meu nome, não em nome da Abrage, como é que um ex-presidente vai no país que mais censura jornalista no mundo, que é a Argentina, e fala justamente dali que a grande imprensa é um partido político. Então você tem uma fabricação de consenso, como diz o Chomsky, de falsos comentaristas, todos liberados com nomes falsos, atacando jornalistas no geral, sanguinolentamente, sem nenhum controle de comentários falsos. Eu acho que a gente tinha que acordar para isso e criar o mínimo de cidadania. Nós, jornalistas, sempre fomos cobrados pelo público por sermos imparciais, éticos, probos e transparentes. Agora que o público tem voz e vez nos seus sites e blogs, ele tem que assumir a responsabilidade que ele sempre cobrou de nós. O jornalista faz matéria e dá a cara a bater. Ele não põe máscara, nem faz comentário falso. Então, está na hora de o público assumir, já que ele está tendo voz nas mídias populares, o ônus que eles nos cobraram a vida toda. A ética do jornalista tem que passar para a ética do povo que quer assumir o papel do jornalista dentro de uma cidadania democrática. Agora, o que as empresas, digamos, institucionalmente, ou essa instituição pode fazer para melhorar a segurança desse jornalista que está na rua e que está exposto a perigos e que agora sofre fisicamente esses ataques? No micro plano, a primeira medida que todas as empresas fizeram foi reforçar todos os equipamentos de segurança para os profissionais e para toda a equipe, contando isso inclusive para os veículos de comunicação, para os transmissores, para as câmeras e assim por diante. Isso é no curtíssimo prazo. Segundo, como entidades, e a ABERT e a AIR, que é a Associação Internacional, elas têm duas missões primordiais. Primeiro, dar publicidade desses acontecimentos, para que a sociedade como um todo veja e tenha esse repúdio da opinião pública, como nós temos visto em relação a essa questão. E segundo, é cobrar insistentemente dos órgãos competentes a identificação, a apuração e a punição dos responsáveis por esses atos, sejam eles dos manifestantes, sejam eles policiais. E ainda num plano internacional, essa publicidade e o informe aos órgãos internacionais, como a OEA e a própria Relatoria Especial da ONU, ele tem um ponto além, que é evitar o efeito de contágio que isso está acontecendo nos países, especialmente na América Latina. Você pega o pior exemplo disso, que é a Venezuela, e depois esse mesmo comportamento de governo já se espalhou pelo Equador, chegando na Argentina. Não só de tentativa de mudança de lei, mas também de processo de desqualificação, de campanha sistemática. Mas se a gente retroceder alguns anos, a gente vai ver que em áreas de conflitos importantes no mundo, jornalistas também que tinham algumas prerrogativas de circular com colete, ou com crachá, com salvo-condutos e tal, foram perdendo isso. Mesmo nas áreas de guerra está ficando cada vez mais difícil o trabalho, né? O jornalista, ele é até usado como um trunfo, como um refém. Você tem uma análise histórica, assim, Cláudio, o que vem acontecendo de forma que vai ficando cada vez mais perigoso e menos instrumentos há para defender o direito de informação do público também, né? Eu acho que tem uma tendência viral que é do momento que o cidadão começa... A gente vive uma crise da narrativa que é basicamente o seguinte: o público, ele se conscientizou lentamente que ele não quer mais o intermediário, ele quer fazer as coisas. Então ele não quer o jornalista como intermediário. É óbvio que a imprensa se adaptou e ela criou aquele mundo eurocêntrico. Então você fala, venha para o meu site, você comenta, papapá. A gente está tentando puxar o espaço público para o espaço da mídia tradicional. Agora, há uma coisa viral no mundo que é... o jornalista, ele é o intermediário da minha narrativa e eu quero me libertar desse intermediário. Eu tenho a minha voz. Então, o que tem acontecido lentamente, ótimo que o público queira a sua voz, mas ele tem que ter responsabilidade como nós temos. Primeira coisa. E segundo,
É óbvio que governantes estão se aproveitando dessa demanda do público por conquistar sua voz e não ter intermediários, dizendo que a grande mídia, a mídia tradicional, são os inimigos da democracia, são partidos políticos. Então há uma campanha mundial que usa as demandas sociais pela autoexpressividade para colocar isso como razão de Estado e falar, sim, jornalista é inimigo porque é partido político. Eu acho que é uma coisa muito parecida. O Eugênio Butti escreveu, acho que no estado de São Paulo, ele dizia isso, a imprensa é identificada como o poder, portanto também contra ela teria que fazer essa, não enxergando essa mediação que a imprensa faz, né? Não é uma coisa muito diferente da República de Weimar, só que a gente está achando um bode expiatório novo. O novo bode expiatório é o jornalista. E é um crime que um líder político fale que a imprensa livre é um partido político. A imprensa sempre foi oposição ao Estado. Como dizem os americanos, é o watchdog, é o cão de guarda de Estado. Vigilante. Então, não tem como fazer esse ataque. Isto é um crime. A gente vive forças, às vezes, totalmente geograficamente, a geografia delas é distinta, mas elas se unem. E o bode expiatório de hoje se chama jornalismo. Agora, aqui no Brasil, quer dizer, essa relação entre o que é institucional em ações talvez mais invisíveis, como essas que o Cláudio menciona, mas que tem ligações com o governo, com partidos e tudo mais, e a proteção desse jornalista em campo. O que é que acontece? Quer dizer, há uma interlocução entre o governo, há uma busca, houve vários carros queimados, equipamentos destruídos, tem processos em curso, vai haver consequência ou não? Ou não há muito o que fazer? Não, tem sim, porque você tem que buscar a cobrança das autoridades competentes, no caso, os policiais, os inquéritos que foram abertos, e você dá publicidade para isso, como é que eles vão se andando e como é que essas investigações acontecem. A gente percebe por parte do governo como um todo uma sensação de preocupação com esse tipo de agressão, mas ainda não vimos nenhumas medidas concretas nesse ponto. Agora o Cláudio coloca uma questão que volta e meia, desde que a República existe, colocam-se culpas na imprensa, ou seja, virou muito mais um discurso político nesse ponto. E a imprensa não é ferramenta de marketing político, ferramenta de marketing político. Nos Estados Unidos se fala blame the media, culpe a mídia, porque você já logo você consegue se eximir de uma acusação, né? Salvo casos pontuais, mas a mídia de maneira geral, ela não é nem oposição nem situação, ela cumpre o seu papel de informar. E isso normalmente ela tem um viés crítico porque ela traz os problemas que estão na sociedade como um todo, às vezes denúncias de corrupção e assim por diante. Então, essas manifestações, se voltarem contra a mídia, é mais um exemplo desse sentimento difuso e um contrassenso, porque é a mídia que deu publicidade, que deu repercussão e que trouxe à tona todos os casos e o motivo até das críticas contra os serviços públicos, contra os políticos de maneira geral. Sem prejuízo das articulações dos debates que acontecem também nas mídias sociais sem essa mediação. Mas, olha, se a gente pegar duas democracias como a Inglaterra e os Estados Unidos, lá também há queixas, não é, dos jornalistas. A gente teve recentemente jornalistas que tiveram seu sigilo telefônico invadido, investigado, e-mail nos Estados Unidos, houve uma grande confusão. Agora mesmo, nessa questão toda do Snowden, o Guardian está sendo muito pressionado pela autoridade, ou seja, será que isso também pode chegar aqui, uma vigilância mais próxima do que se faz, outros mecanismos de coibir o trabalho, que ainda nem não se imaginava que ia acontecer em grandes democracias e também está ocorrendo? Lá fora, a mídia pode sofrer e sofre esse tipo de agressão, que é uma agressão histórica. Se a gente lembrar na proclamação da República, um jornalista que defendia a proclamação
foi prometido, chamado Apúlculo de Castro, você vai morrer a punhal, cacete e bala, e ele morreu a punhal e cacete e bala. O jornalista é o bode expiatório sempre. Mas a gente não vê chefes de Estado, ex-chefes de Estado, falando que imprensa é partido político. Isso é envenenar as massas que querem ser interlocutores da sua própria voz com uma coisa muito viral. Então, até a gente entende o Brasil com uma Constituição democrática de apenas 25 anos, a gente está tateando esse tipo de coisa ainda. Agora, eu acho que tomara as ações do governo no geral, dos governos em geral na América Latina, fossem às vezes tão claras quanto ir lá confiscar arquivo. O problema é quando não é claro, né? E eu acho que o grande problema são essas contaminações virais da ideia de que qualquer que vai mídia mudando toda a tradicional é percepção. inimiga da democracia. Quando a gente sabe que partidos que ora estão no poder foram os que nos alimentavam com as melhores informações Quando na estavam na época do oposição. impeachment do Collor, por exemplo. Então, é um absurdo contrapor esse tipo de situação. Agora, vocês acham que no Brasil liberdade de expressão é um valor da sociedade? A gente acompanha agora essa discussão enorme sobre as biografias, sobre se devem ou devem ser autorizadas, e muita gente vem se posicionando tentando entender. Ou seja, precisamos de grandes eventos, de grandes episódios para aferir quanto que valorizamos ou não a liberdade de expressão, ou não. É algo dado e ela é sagrada, como é em outras partes. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nesse ano em que as agressões a jornalistas bateram todos os recordes, né? A gente viu os números, bateram todos os recordes, e que a gente acompanha, nesse momento, uma grande discussão sobre liberdade de expressão a propósito das biografias autorizadas ou não, eu pergunto, a sociedade brasileira valoriza essa liberdade de se exprimir artisticamente, jornalisticamente, cientificamente, enfim, de dizer o que pensa, ou não? Isso só vai, digamos, ser efetivamente valorizado no risco. O que vocês acham? A sociedade defende suficientemente esse valor? A sociedade brasileira, claro que valoriza a liberdade de expressão, mas, na minha opinião, ela não está plenamente consolidada no nosso país. Primeiro porque a Constituição que reestabeleceu e colocou isso em primeiro plano, como o Cláudio colocou, é muito nova. E segundo, que as pessoas só percebem a questão do valor da liberdade de expressão com fatos concretos. E esse exemplo que você citou agora, dessa discussão das biografias, aí sim que a questão da liberdade de expressão fica clara. Você pode escrever sobre a história, a biografia de uma pessoa pública sem ter que pedir autorização para ela ou não. Isso é censura ou não é censura? Então isso precisa ter fatos concretos para a sociedade perceber como é importante um valor como a liberdade de expressão. O que você acha? Eu acho que esses ícones como Roberto Carlos e Chico Buarque, que tem tanta influência sobre o povão, deviam se abster de pregar censura. Vamos pegar um exemplo. Você tem nos Estados Unidos hoje 284 biografias não autorizadas do Michael Jackson. 284. Você pega, talvez a melhor biografia feita sobre artista que há, é de um cara que trabalhava no New York Times chamado Stephen Davis, chama The Hammer of the Gods. A biografia não autorizada da banda Led Zeppelin. O que tem ali é cabeludo. Agora, ninguém tirou de circulação, porque no caso dos Estados Unidos é ao contrário, quem faz a exceção da verdade é a pessoa. Então o cara fala, não, é mentira, e ponto final. Quem tem que fazer a exceção da verdade é o que foi acusado. Agora, é um Estado, isso é um Estado, é uma judicialização da questão da liberdade de expressão absurda. Da liberdade de pesquisar, né? Da liberdade de fazer a história, né? É o Contar que a o história. ministro Joaquim Barbosa falou no congresso da Abrage, onde foram 1.300 jornalistas de 87 países. Quem fizer a biografia, que o faça e que encare a sua responsabilidade civil ou penal pelo que escrever. Você dando esse ônus para quem faz a biografia, é óbvio que você
vai tomar cuidado. Mas quando eu pergunto se a sociedade tem esse valor cristalizado, incluo aí a justiça, quer dizer, o judiciário, nesses tantos 4.000 processos que você mencionou, o valor dela é a liberdade de expressão ou é a punição, a restrição, o controle? É o controle. É o controle. E além disso, se fosse tão cristalizado, nós não teríamos caso de censura judicial, que é outra medida que afeta a liberdade de expressão e ainda, na minha opinião, uma das mais danosas, porque provém do judiciário, que é uma das poderes que deveriam zelar pela liberdade de expressão. Então, a hora que você tem decisões liminares proibindo os veículos e os profissionais de levarem notícia, isso é um dano irreparável e provém de um poder que deveria ser um dos que zelam pela liberdade de expressão e da imprensa. E vai ter muita luta pela frente, ainda mais no ano que vem, eleitoral. Vai ser um ano de grandes embates, eu imagino. Muito obrigada, Cláudio Tonholi. Muito obrigada, Daniel Slaviero, pela participação aqui no Entre Aspas. Muito obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta terça-feira. Até lá.